Olá pessoal, vamos continuar aqui nosso curso, nós estamos na aula 3. Agora nós vamos aprender como utilizar aqui e instalar o nosso simulador. Primeiramente, eu estou usando aqui o simulador dentro do PC, tá? Então você pode utilizá-lo no celular, né? Eu tenho usado isso nas aulas. Então você vai baixar dentro da App Store, tá? Eu vou mostrar a vocês. Só que eu vou usar aqui um emulador de tablet, de Android, para dentro do PC, caso você queira usar no computador, é mais confortável, a tela é maior. Então aqui eu uso o LD Player, né? Então você digita aqui LD Player, tá? Já aparece aqui o link aqui do LD Player, tá? É um emulador Android para PC. Você faz um download, né? Baixa normal, bem tranquilo, instala na tua máquina e ele vai criar na tua área de trabalho um símbolozinho feito esse aqui, ó, um LD Player 9. Vou dar um duplo clique aqui só para mostrar para vocês. E aqui eu estou rodando dentro do Windows 11, né? E vai emular um, um, um Android dentro do meu computador, né? É bastante usado quem joga, né? Já joga jogo de celular, já está acostumado com esse tipo de procedimento. Para quem não conhece, é mais uma ferramenta que você pode utilizar e ele vai emular como se fosse um celular, um tablet dentro da tua máquina, tá? Então ele vai fazer a inicialização, tanto que ele está achando que o tablet vai iniciar. Eu vou só maximizar aqui para ficar a tela cheia. E a partir de agora, o que eu explicar aqui para vocês serve também para o celular, o tablet de vocês, tá? Então você chegando aqui na sua App Store dentro do seu tablet ou do seu celular, você pode digitar aqui, por exemplo, o meu já está instalado, né? Você pode digitar aqui na App Store do teu celular, do teu tablet, CNC Simulator, tá? Então você pode já fazer isso no teu celular, caso você não tenha computador, não tem problema, você vai poder acompanhar esse curso. Se você colocar CNC Simulator, aí existem outras opções, mas vai aparecer essas duas opções aqui, tá? Você escolhe a opção CNC Simulator para instalar e após você instalar, ele vai mostrar esse símbolozinho aqui no teu celular ou no teu tablet, tá? Prestar atenção que ele tem a empresa tem dois simuladores, tá? Você tem o CNC Simulator para torno e tem também um simulador para centro de usinagem que depois a gente vai fazer o treinamento e mostrar para vocês. Após instalado, né, no teu celular, no teu tablet, né, aqui eu estou no computador, você dá um duplo clique aqui, né, como se você estivesse no, no teu celular, tá? Os meus alunos, por exemplo, eles usam durante as aulas o celular. Na minha aula é permitido usar celular porque a gente precisa fazer as programações e testar o código na hora, né? Então ele está carregando aqui. Essa tela é igualzinha à tela que vai ter no teu celular, né? Então qualquer pessoa que tem um celular pode programar CNC, tá? Lembrando, esse simulador ele simula o comando FANUC, tá bom? Tipo A, ele explica lá no simulador. Então ele abre aqui a tela inicial. Eu já estou aqui no simulador. Se você tiver no celular, você clica com o dedo na tela, né, e ele vai habilitando aqui os comandos. Na primeira aula eu mostrei aqui algumas funcionalidades do nosso simulador, tá? E aqui essa aula eu vou aproveitar para mostrar os conceitos que eu falei na aula passada que são super importantes, tá bom? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um programa, tá? Então você clica aqui nesse botãozinho, então eu tenho várias opções aqui. Então eu vou criar aqui um new project, né? Então eu vou começar um novo programa. Ele sempre começa com algum tipo de peça para ser usinada e eu vou configurar, tá bom? A segunda etapa agora, depois que eu criei o meu projeto, eu vou configurar aqui as dimensões da minha peça. Então, como é que funciona isso aqui? Eu tenho aqui o comprimento L, que eu posso incrementar aqui. Se você observa que eu vou clicando aqui com um botãozinho mais, eu vou simplesmente aumentando aqui o comprimento da peça. E você sempre vai observar entre a castanha e o zero peça, esse W1 aqui
é o que a gente chama de zero peça, o workpiece do zero máquina, tá bom? Observe que eu tenho aqui os eixos Z e o eixo X indicando. A minha torre é dianteira, tá certo? E eu vou estar sempre me referenciando a uma máquina de torre dianteira. Esse símbolo aqui é do zero máquina, tá certo? E esse outro símbolo aqui é da referência da torre, tá bom? Se eu aumentar aqui indefinidamente, ó, vai chegar um momento que ele vai ativar o contraponto da máquina, para que você não tenha vibração excessiva aqui durante a usinagem. Então ele faz isso automaticamente para você. Eu vou colocar aqui um comprimento, tá? Vou colocar aqui 120, tá certo? Vou aumentar aqui meu diâmetro para 50, então eu posso aumentar o diâmetro da minha peça bruta, né? Um taru que eu coloquei aqui para usinar. E essas são as configurações básicas que eu vou usar dentro do meu simulador. A segunda etapa é definir a outra coisa, né? Como é uma versão gratuita, ele tem propaganda, tá? Então, se não quiser propaganda, você compra ele por R$14 e termina aqui a propaganda, tá? Então, eu vou escolher aqui algumas ferramentas para a gente colocar aqui, ó, na nossa torre. Você clica, arrasta, certo? Você clica, arrasta e vai colocando os espaços vazios. Então, eu coloquei aqui uma ferramenta. Eu vou colocar mais outras ferramentas para mostrar a vocês como é que vai ficar a nossa torre, tá certo? Porque inicialmente, ó, vou tirar aqui só para mostrar a vocês como é a torre. A torre está vazia. Vou vir aqui para essa visualização e vou aqui para minha visualização no modo 5. Aqui. Se eu clicar aqui nesse botão, eu tiro essa tela e aqui eu estou mostrando para vocês. Aqui eu tenho a torre da minha máquina, eu tenho uma placa, tenho as castanhas, tenho aqui o tarugo, né, que vai ser a peça que vai ser usinada, tenho o zero máquina, o zero peça e aqui eu tenho a referência da torre. Ok? Nessa posição aqui eu consigo enxergar uma numeração aqui, ó. Né? Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Isso aqui são as posições das ferramentas que eu vou colocar na minha torre. Tá certo? Observe que nesse primeiro momento eu não tenho nenhuma ferramenta. Colocada aqui na minha torre. Então eu vou voltar aqui para o símbolozinho de torre. Observe que ele é parecido. Vou voltar aqui, mais propaganda, né? Tem que ter um pouquinho de paciência. Mas vale a pena usar aqui o simulador. Então agora eu vou colocar algumas ferramentas aqui. Vou colocar aqui na posição 1, tá? Só para a gente ver o efeito que vai ter aqui quando eu coloco as ferramentas, tá? Então eu vou escolher aqui uma outra ferramenta, vou botar na posição 3, tá bom? Depois eu vou explicar porque eu estou pulando, né? Porque eu não estou colocando na sequência, mas sem problema. Observe que essas que tem um cadeado, eu já tinha falado para vocês, elas não têm, né, não estão liberadas porque eu preciso pagar, né? Então, mas aqui a ideia é fazer o curso com a versão gratuita, né? Porque quem tiver minimamente um celular e vai poder fazer as atividades. Então aqui eu vou pegar aqui uma ferramenta de canal e vou pegar aqui uma ferramenta de sangrar, tá certo? Então observe que eu tenho aqui, né, esse botão aqui, eu vou caminhando pelas ferramentas, certo? Aqui eu tenho as características geométricas da ferramenta, eu posso ajustar a posição como se tivesse realmente numa máquina, a posição aqui do suporte da ferramenta, tá? Então eu vou caminhando aqui. Como é o efeito disso lá na minha torre? Agora, quando eu clico aqui, observe que a minha torre tem as ferramentas instaladas, de acordo com o posicionamento que eu coloquei. Eu posso vir aqui nesse botão, dar um giro aqui, ó. Então aqui está a minha torre, tá? Esse carinha aqui atrás é o contraponto. Eu tenho aqui a placa e aqui eu tenho a minha peça que vai ser usinada e a torre, tá? Então eu já fiz aqui, primeira coisa, colocar na minha máquina as ferramentas, configurei a minha peça bruta, né? Coloquei aqui minha peça bruta e eu já tenho a minha referência, ok? Como é que agora eu vou poder trabalhar com minha máquina? Observe que aqui eu tenho, né, os parâmetros de coordenadas, né? Tem o X e o Z, referentes a esse ponto aqui. Deixa eu aproximar aqui, tá? Então eu tenho aqui a ponta da minha ferramenta, é a minha referência
e ele está dizendo que ele está a uma distância de x, né, que é essa coordenada vermelha, e está a 32 milímetros na coordenada z, que é esse ponto aqui. Então a gente vai começar a fazer algumas manipulações no código e fazer com que a máquina funcione do jeito que a gente quer. Então eu vou introduzindo a cada aula um código novo para a gente ir se habituando, né, para quem está começando agora com a programação CNC. Ok? Então essa aqui é a configuração básica. Vamos continuar no próximo vídeo. Como observar o movimento da ferramenta e também aprender os primeiros códigos G. Tá? Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.